começar a gravar. Tô gravando, né? Tá lá. Tá mostrando que tá gravando, então tá gravando. Então, pessoal, como eu conversei com vocês pelo mural, né, pelas atividades lá do nosso sala de aula, essas quintas-feiras a gente vai resolver os exercícios dos tópicos semanais, né? Aí no começo da semana eu postei um vídeo, né, falando sobre um pouco de conjuntos, operações com conjuntos, né, maneiras de você escrever conjuntos de maneira matemática, né, enfim. Lembra que a matemática é uma linguagem, né? Então a gente está aprendendo a escrever nessa linguagem também, né? Traduzir as nossas ideias em símbolos matemáticos, né? E aí eu deixei uns exercícios para vocês fazerem depois da aula de teoria, e anotei aqui os enunciados, né? Os exercícios do livro. Alguém teve dificuldade em achar esses exercícios nos livros? Pode falar, gente. Essa aula aqui é para a gente interagir mesmo. Que às vezes Eu não vi, professor. você não achou os exercícios, é porque, olha só, Isso. os exercícios, eu vou compartilhar a tela do Chrome aqui agora. Pronto, aqui está a tela do Chrome. Deixa eu entrar aqui no sala de aula de vocês. Quando você vem em atividades, peraí, vocês estão vendo? Estão vendo, né? Sim. Beleza. Quando você vem em atividades aqui, está lá nos livros Fundamentos da Matemática. Aí eu vou até abrir aqui o quadro que eu dei a aula teórica, né? Aí, o quadro que eu dei a aula teórica era esse aqui. Aí lá no final da aula teórica eu coloquei os exercícios, né? Aí eu coloquei, tá vendo esse Azinho aqui? Significa que é volume 1, porque A é a primeira letra do alfabeto. É assim que aquela coleção vai indexando, né, os exercícios. Então, quando você sabe que é o exercício A12, então A é a primeira letra deve estar no volume 1. Então eu vou abrir o volume 1 aqui. Deixa eu aceitar as pessoas que estão pedindo para entrar. Abrir o volume 1, deixa eu dar um zoom. Um livro antigo. A gente vai até falar disso aqui hoje. Mas a matemática que vocês precisam não mudou muito não, gente. É isso aqui mesmo. Aí eu vou procurar o exercício 12. E assim, ele tem a mesma numeração do exercício do início ao fim do livro. Então o exercício 12 só tem um, não tem capítulo não. Assim, só tem um exercício 12. Aí tá vendo? Ó, exercício A2, tá aqui. Exercício A1, exercício... As pessoas vão entrando aqui, eu tenho que ficar aceitando, gente. Professor, Oi? então o senhor não vai usar o Google Formulários não para mandar atividade, essas coisas? Vai mandar tipo como se fosse um anexo, uma coisa assim? Não, eu coloquei os livros na sala de aula. Aí eu indico para vocês, esses exercícios são recomendados. Eu não vou receber de vocês e corrigir esses exercícios. Isso é para vocês fazerem, né? Vocês estudam, gente. O que eu vou fazer é, ao fim das semanas, eu vou disponibilizar um forms ainda, é, mas só para aferir a presença dessas aulas passadas, tá? Então, assim, eu não vou colocar uma questão super difícil de lista de exercício de matemática para vocês resolverem. Eu quero saber se vocês estão participando das aulas. Então, eu vou colocar alguma coisa que eu falo durante a aula, né? Enfim, por exemplo, aparece um gato lá nas imagens dos quadros, né? Eu falo, qual animal apareceu? Um gato, um urso, um cachorro. Aí eu sei que você viu a aula quando você responde gato, né? Enfim, é só um exemplo. É só para saber quem está participando e quem não, tá? Quem está assistindo os vídeos e quem não. Mas a avaliação de vocês, que o pessoal chama de somativa, né? Aquela que soma pontos na sua média, ela acontece para o fim do bimestre, tá? Então, mas é importante que vocês, né, tenham a autonomia, né, de, pô, a avaliação vai acontecer, eu não posso deixar para estudar lá no final. Se deixar para estudar lá no final, a tendência é que não dê conta de tudo, né, principalmente se você fizer isso com todas as matérias. Então, semana a semana, eu coloco os exercícios recomendados e corrijo com vocês. E aí você anota lá o que você sabe, o que você não sabe, atendimento amanhã do que você não sabe, para fechar bonitinho o tópico dessa semana, e a gente passa para a próxima, beleza? Para ter um ritmo legal de estudo e eu saber que está todo mundo acompanhando. Então, só voltar a falar aqui dos exercícios. Aí, tá vendo que os exercícios são indexados primeiro pela letra A? Então, se, por exemplo, eu faço o exercício D25. Você sabe que é o volume 4, que é a letra D, exercício 25 do livro. É só procurar lá. Eu coloquei até a página 24A, que é a página 24 do volume 1. Aqui começa. Aí eu anotei esses enunciados todinhos, tá? Então, estão no quadro já. Você não precisa abrir o livro e o quadro que a gente faz o exercício para saber o que está acontecendo. O enunciado está todo lá.
tá bom? Mas é importante que você tente fazer antes, beleza? Você vê que vai fazer a maior diferença do mundo, só você ler e pensar a respeito do exercício já faz diferença na hora de você assistir uma solução, tá? Então vamos lá, pessoal, fazer as soluções? Na aula teórica, como eu disse, eu falei de conjuntos, né? Como é que a gente denota conjuntos, escreve conjuntos de forma matemática. Deixa eu passar aqui para o quadro. A gente escreve conjuntos de forma matemática e esses exercícios são justamente para vocês treinarem esse tipo de coisa. Espera aí, eu abri o arquivo errado. Justamente para treinar esse tipo de coisa. Então, coloquei aqui os enunciados, todos eles, para a gente começar a fazer. Então, olha só. Ele pede no exercício 12 para você escrever com símbolos, ou seja, usando notação matemática, escrever com símbolos o conjunto dos múltiplos inteiros de 3 entre -10 e 10. Então, como é que você sabe que um número é múltiplo do outro? Primeira pergunta. Você conhece algum múltiplo de 3? Pode falar, gente. Essa aula é para vocês tirarem as dúvidas e tentarem fazer também. Pode responder aí se alguém conhece algum múltiplo de 3. 6 e 6, 9. 9. 6, 9 são múltiplos de 3, né? Não são os únicos, né? Então vou escrever com símbolos, vou dar letra A, tá? Eu vou usar a letra A para denotar esse conjunto que eu vou criar agora. Então o 6 e o 9 estão nesse conjunto, né? Tem mais alguém? Como é que foi parar esse 6 e o 9? Vou criar outro. A. Escrevendo, gente, essas equações aqui, vocês não veem o processo delas serem feitas, mas puf, aparece aqui. Ó. Então 6 e 9 são os únicos? Não. 3 é múltiplo O de 3 3 também. também. 3 é múltiplo de 3. Então vamos lá. Tem o 3 também. Tem mais? Entre -10 e 10, né? Tem mais múltiplos de 3? 5 não é múltiplo de 3. Múltiplo inteiro, né? Não é múltiplo de 3. O que que é ser múltiplo, né? O que que é ser múltiplo inteiro de um número? Um também não é múltiplo de 3. Então, para responder essa pergunta, tipo, o que que é um número múltiplo do outro, né? Então, por que que 6 é múltiplo de 3? Primeira pergunta. Por que que 6 é múltiplo de 3? A gente vai fazer muito esse tipo de pergunta ao longo do ensino médio, tá? O porquê das coisas. 27 é múltiplo de Porque 3. multiplica por Quadrado é 3? 6. Isso, porque multiplica por 3. Beleza. Porque tem um fator 3 na fatoração dele, né? Então, se eu fosse fatorar, né? Lembra da aula de revisão? Se eu fosse fatorar o 6. Eita, ele está colorindo tudo. Se eu fosse fatorar o 6, olha só como é que ia ficar. Você divide por 2, você divide por 3. Beleza. Então, realmente, olha só. O 6, ele é múltiplo de 3 porque ele tem um 3 na fatoração dele, tá vendo? Por isso que ele é múltiplo de 3. Então, ó, esses números que o pessoal está falando aí, ó, 27, 12, 15, 24, todos são múltiplos de 3, porque todos são 3 vezes alguém, né? Ó, o 12 é 3 vezes 4, 15 é 3 vezes 5, 24 é 3 vezes 8, 30 é 3 vezes 10, assim por diante. Tem um monte deles. Aí todos que vocês estão falando estão certos. Mas agora a gente vai procurar só os inteiros que estão nesse intervalo aí, entre -10 e 10. E aí? Aí não entra mais o 12, não entra, né? Então, realmente, parece que os positivos são só 3, 6 e 9. Beleza. 3, 6, 9, porque o próximo já é maior que 10, né? Que seria o 12. Mas faltam os negativos, pessoal. Então vai ser -3, -6 e -9. Isso. Então vou colocar o -9, o -6 e o -3 também. Dando aqui, vírgula, e vírgula aqui também. E ok. Pronto. Então esses são todos os múltiplos inteiros de 3 entre -10 e 10. Então olha só, pelo que a gente está falando, um cara é múltiplo de 3 quando ele é 3 vezes alguém, não é isso? Então, ó, o 9 você poderia escrever o 9 como 3 vezes 3, né? Múltiplo de 3. Inclusive, parece que múltiplo de 3 duas vezes, né? Olha só. Ele é 3. Opa, muito grande.
3 vezes alguém, tá vendo? O 6. 6 a gente acabou de fazer, ele é 3 vezes 2, né? É 3 vezes alguém também. Múltiplo de 3. Vai ficar. Eu tô chegando em algum lugar com isso, tá, gente? Vocês vão entender por que que eu tô é, fixando nessa ideia aí até agora. E o 3? O 3 é 3 vezes um, né? Múltiplo de 3 também, gente. Não é verdade? Ó. E a mesma coisa serve para os negativos, né? Então, se eu copiar essa equação aqui, olha só. O menos 9, ele é um múltiplo inteiro de 3. Por quê? Ele é um número inteiro. É 3 vezes um número inteiro, né? Olha lá. No caso, 3 também. Olha lá, múltiplo de 3 também. Não é verdade? Então, como é que você representa um múltiplo de um número? Se eu quiser representar, olha, eu tenho certeza que, algebricamente, um número é múltiplo de 3. Faça assim, ó, gente. Múltiplo inteiro, né? Vou colocar aqui no cantinho. Então, eu sei que esse cara aqui, olha só, ele não é 3 vezes alguém? Esse camarada aqui é múltiplo de 3. Vou colocar um M, vou colocar escrever um múltiplo de 3 aqui. Múltiplo de 3. Não é verdade? E se você quiser produzir um número que seja múltiplo de. Vocês estão conseguindo enxergar o cantinho aí, gente? Eu vou disponibilizar essa correção no sala de aula depois. Podem ficar tranquilos, gente. Não precisa ficar correndo anotando, não. Eu prefiro que vocês prestem atenção. E se você quisesse produzir um múltiplo de 5, o que, é que você faria? Como é que você representa um múltiplo de 5? Múltiplo de 5 é um número que pode ser escrito como 5 vezes um número inteiro, né? Não é isso? Então, por exemplo, 15 é um múltiplo de 5, porque ele é 5 vezes 3. Não é verdade? Então, olha lá. Se você quisesse escrever. Eu estou usando essa letra K, tá, gente? Mas olha só. Essa letra K, ela representa um número inteiro, tá? Ela é um número inteiro. Então, olha como é que funciona. Se você quisesse produzir um múltiplo de 3, basta você substituir esse valor de K aqui por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. Olha, se você substituir o K por 1, vai ficar 3 vezes 1, que dá 3. Múltiplo de 3, beleza. Se o K fosse 2, fica 3 vezes 2, que é 6. Múltiplo de 3 também. Se eu substituísse o K por 3, vai ficar 3 vezes 3. Múltiplo de 3 também. Tá vendo que toda vez que eu coloco o número inteiro aqui, meu resultado também dá um número inteiro? Dá um número múltiplo de 3? Então, olha só. Toda vez que eu coloco um número inteiro vezes outro, né? Então, 5 vezes K dá um múltiplo de 5, né? 3 vezes K me dá um múltiplo de 3. 2 vezes K, aí eu substituo valores de K, isso aqui vai me dar um múltiplo de 2, né? O múltiplo de 2 tem um nome, né? Um nome especial. O múltiplo de 2 são os números pares, né? Na é verdade? Então, se você quiser, você está no meio da expressão algébrica lá, e você quer representar, ter certeza que o número é par, você chama ele de 2K. Pronto. Qualquer valor de inteiro que a pessoa coloque ali vai produzir um número par. Não é isso? E os ímpares, gente? Como é que faz para produzir os ímpares? Vocês sabem? A partir do número par, né? Essa é boa, gente. Olha só. 2K produz um número par, né? Mas à frente e atrás de um número par sempre vem um número ímpar, não é isso? De maneira que os números inteiros são contados em par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, não é verdade? Então, olha só, se você quiser produzir um número, ter certeza que um número é ímpar, basta você pegar o antecessor, o número que vem antes, de um número par. Então, olha só, 2K não é um número par? Se eu pegar esse número par e subtrair um, eu obtenho um número ímpar. Não é? Tá certo isso, gente? Então, essas são maneiras de você representar algebricamente, né? Um número múltiplo de outro, um número par, um número ímpar. Beleza? Deu pra entender o que eu fiz? Não fica com medo de responder, não, gente. É,
Tem que responder, tá? Quando você sabe o que você não sabe, você aprende melhor. Então, se você fala alguma coisa e está errada, você corrigiu. Se você não fala alguma coisa que está te incomodando lá e, enfim, você não pergunta, você vai continuar com aquela dúvida, beleza? A gente vai usar isso aqui mais vezes, tá? Eu só estou adiantando algumas... Professor, Uma escrita. Oi. no caso também, se eu olhar os resultados da tabuada de determinado número, também vai ser o múltiplo, né? Isso, aí na tabuada você tem os múltiplos de 2, os múltiplos de 3. Todos eles podem ser escritos de uma maneira parecida com essa, né? Então, ó, o Humberto está falando que não entendeu muito bem. Então, isso aqui são só maneiras, tá, Humberto, de você representar um número múltiplo de 3. Então, olha só, como é que você sabe que o número é múltiplo de 3? Ele é 3 vezes alguém. E é isso que está escrito na linguagem matemática. Como é que você escreve matematicamente 3 vezes alguém? Essa expressão aqui, 3 vezes um número, né? Então, eu tenho certeza que o resultado dessa expressão aqui, qualquer que seja o k que eu utilize, 1, 2, 3, desde que seja inteiro, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Substitui o K pelo que você quiser aqui. O resultado vai ser sempre um múltiplo de 3. É só isso que eu tô querendo colocar. Bom? Professor, Oi, o senhor pode me explicar o símbolo? qual símbolo? Ué, o porquê do símbolo, na verdade. Mas qual deles? Qual dos símbolos? Então, lá em cima, escreva com símbolos. Ah, tá. Escrever com símbolos é isso aqui, ó. Tá vendo que tá escrito em língua portuguesa aqui, né? O conjunto dos múltiplos inteiros de 3 entre -10 e 10. Com símbolos. Que conjunto é esse? É esse aqui, ó. É um conjunto. Não preciso nem colocar o A, talvez, né? Um conjunto, né? Contém os múltiplos inteiros de 3 entre -10 e 10. Então, eu estou traduzindo isso, né, para matemática. É só isso mesmo. Professor, então, tipo, esse escreva com símbolos é basicamente escreva com números? Linguagem matemática, né? Ah, É porque tá. essa chave aqui, ela não é um número, né? É um símbolo. Enfim, Ah, tá. Ah, tá, entendi. né? Beleza, gente? Então, representei o conjunto aqui e falei um pouco, né, de como a gente representa números. Mas o objetivo do exercício era esse escrever com símbolos. É essa parte aqui, ó. Um conjunto que os elementos têm essa propriedade. Tá bom? Vamos passar para o próximo? Esse fica disponível para vocês, a aula está sendo gravada, tá? Vocês podem ver depois quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Então, eu vou passar agora para esse conjunto de divisores. Então, olha só. É, Como é que você reconhece os divisores de um número? Então, na nossa aula de revisão, eu falei um pouco sobre fatoração, lembra? Então, ó, o primeiro passo para você saber alguns divisores de um número é você fatorá-lo, né? Olha só, o que eu vou fazer. Para eu saber quem são os divisores e assim listar os elementos em um certo conjunto, né? Ixi, ficou muito grande isso aqui. Eu vou primeiro fatorar o número. Então, eu vou pegar o 42 aqui e vou fatorá-lo. Achar os fatores primos dele, ó. O 42 é divisível por 2 e o resultado dá 21. 21 é divisível por 3 e o resultado dá 7. E 7 é um número primo, ele só é divisível por 7 mesmo. E o resultado dá 1. Divisível por 7, 1, menos 7, menos 1, né? Então, o 42, o DNA dele aqui, né, a fatoração prima dele, é 2 vezes 3 vezes 7, não é isso? Tá, e como é que eu calculo quem são os divisores de 42? Eu já achei três divisores de 42, né? O 2, o 3 e o 7. Todos eles dividem em 42, né? Concordam? O Sim. meu conjunto, a priori, já tem de partida, né? Os números 2, 3 e 7. Mas olha só, se um número é divisível por 2 e também é divisível por 3, você concorda que ele é divisível por 6, que é 2 vezes Sim. 3? Então, isso já acende um alerta, né? Eu tenho que também considerar as multiplicações desses fatores, né? Concorda comigo? Sim. Então tem mais gente que eu tenho que adicionar aqui, né? Além do 2 e do 14 3, também é, né? 14 também é. Além do 2 e do 3, eu tenho que adicionar o 6, que é 2 vezes 3. Eu tenho que adicionar o Ô, professor. 14, que é 2 vezes 7. Deixa eu. Adicionei o 6, que é 2 vezes 3. Adicionei o 14, que é 2 vezes 7.
Quem mais eu preciso adicionar? 21 e o 42. O 1, tem razão, 1 é divisor também. O 21, que é o 3 vezes 7. E o próprio 42, que é 2 vezes 3 vezes 7. E como é que eu sei que eu terminei? Não terminou, faltam os negativos. Altos negativos. Beleza. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar esses números em ordem em ordem crescente, tá? Porque tá me incomodando um pouco o fato de estarem todos bagunçados, né? Então, coloquei aqui em ordem crescente. Pronto. Ordem crescente, né? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. E tem os negativos também, né? Vocês vão ficar muito chateados comigo se eu escrever assim, ó. Mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. Que eu acho que fica um pouco mais Ajudou. curto. Um pouco mais curto, né? Não vai ficar um conjunto compridão. Você já sabe que tanto o sinal positivo quanto o sinal negativo é um divisor, né? Ó, todos esses camaradas aqui são divisores de 42. E como é que você sabe que não tá faltando ninguém? Porque chegou no 42? Tudo bem, e se você esquecer alguém no meio do caminho aqui? Como é que eu sei que não tem ninguém no meio do caminho que eu simplesmente esqueci? Essa é uma pergunta bem mais sofisticada, tá, gente? Eu não vou esperar a resposta de vocês, vou já responder, tá? Tem um jeito de você calcular quantos divisores um número tem. Olha só como é que você faz. Tá vendo que a fatoração do 42 é 2 vezes 3 vezes 7? Cada um desses fatores ocorre uma única vez, né? Então eu vou colocar um 1 aqui em cima. 2 a primeira, né? Para você saber quantos divisores positivos tem, você vai pegar esse número, somar 1. Eu já explico por quê, tá? Somar 1. Aí vai dar 2, né? E fazer a mesma coisa para todos os outros. Então, pega o número, soma 1. Pronto. Agora, olha só. Depois que você pegou esses expoentes e somou 1, você obteve 2, 2 e 2, né? Aí o que você vai fazer? 2 vezes 2 vezes 2. Que dá quanto? 2 vezes 2 vezes 2? 8. O que significa isso? Esse número, 2 vezes 3 vezes 7, tem exatamente 8 divisores positivos. Vamos contar? Quantos positivos tem? Mais 1, mais 2, mais 3, mais 6, mais 7, mais 8. São 8 mesmo, né? Então, beleza, eu cheguei no final. Isso aqui é só para você fazer uma conferência, tá, gente? Então, esse cara aqui, ó, tem 8 divisores positivos. Beleza. Agora, por que que você soma 1 aqui, né? Para um número ser divisor de 42, ele tem que ter na fatoração dele. Pense que você está fazendo essa divisão aqui, ó, 42 dividido por alguém, né? Só que esse 42, ele essencialmente é 2 vezes 3 vezes 7, não é? Então, se eu for dividir por alguém, a única maneira de eu cancelar isso aqui é se o número que está dividindo, o denominador, tiver 2, 3 ou 7 na fatoração. Não pode ter nada a mais, né? Concorda? Então, esses expoentes aqui tem que ser todos 0 ou 1, né? Concorda? Então, por exemplo, se você for dividir o 42 por. Ele é divisível por 6, não é? O 6, quem é? É o. Deixa eu escrever em forma de equação aqui. O 6, ele é 2 elevado à primeira, vezes 3 elevado à primeira, vezes 7, ele não tem fator 7, né? Então eu vou levar ele a zero. Então, para um número ser divisor de 42, ele tem que ter mais ou menos esse padrão aqui, né? 2 elevado a 0 ou 1, 3 elevado a 0 ou 1 e 7 elevado a 0 ou 1, né? Então é por isso que eu somei 1, tem o 0, né? Tem a possibilidade de usar o 0. Então são duas possibilidades para o fator 2, duas possibilidades para o fator 3 e duas possibilidades para o fator 7, zeros ou 1s, né? Aí eu multiplico esses caras e acho quantas possibilidades eu tenho de escolher as potências desses fatores aqui para conseguir cancelar o 42. Beleza?
Então, assim, eu sei que essa foi uma explicação que vai ficar muito mais clara para vocês mais tarde, mas é uma maneira rápida de você saber quantos divisores o número tem. Fatora ele, olha esses expoentes, soma um em cada um dos expoentes e multiplica os resultados. Pronto, essa é a quantidade de divisores positivos. Então quer dizer que eu contei todos aqui. Beleza? Então, eu vou pegar essa explicação aqui, ó, passar para cá, passar para cá. E é assim que eu calculo a quantidade de divisores positivos de um certo número. Faltou até dizer que são divisores positivos, né? O 7 está elevado a zero, só porque, pensa assim, qual é a fatoração do 6? Eu fiz até aqui em cima, é 2 vezes 3. Não tinha 7, né, na fatoração do 6. É só porque eu queria comparar com 42. Aí eu deixei explícito o fato do 6 não ter nenhum fator 7. Aí eu coloquei elevado a zero, né, ele não tem fator 7. 7 elevado a zero é 1, né? É só para você realmente checar que todos os divisores de 42 têm esse formato aqui, né? Ainda que ele não tenha o fator 7, você diz, olha, ele não tem o fator 7. Eu resolvi explicitar só esse aí. Tá bom? Você pode entender esse expoente em quantas vezes aquele fator aparece no número. Aí, se você fosse responder a mesma pergunta para o 6, né? Quantas vezes o fator 7 aparece na fatoração do 6? Nenhuma, então expoente zero, né? Beleza? Então, essas próximas vão ser bem mais simples, tá, gente? Essas duas primeiras eu tinha observações para fazer, mas eu prometo que as outras vão ser um pouco menos traumáticas, tá? Essa aqui é interessantíssima, gente. Olha só. Conjunto dos múltiplos inteiros de zero. Alguém levantou a mão, Maria Carmo. Levantou a mão, peraí. Professor, só uma observação aqui rapidinho que eu pensei. Lá no calculando a quantidade de divisores positivos e os Positivo. divisores negativos. Então, Porque se ele você também. calcula para cada divisor positivo, tem a sua contrapartida negativa, né? É só multiplicar por 2. Ah, A quantidade de divisores positivos é exatamente a mesma dos divisores negativos. Se você quiser saber o total, basta você calcular os positivos e multiplicar por 2. Então ele tem 8 divisores positivos. Significa que ele tem 16 divisores entre positivos e negativos, né? Só multiplicar por 2. Respondeu a pergunta? sim, obrigada. Zero, professor. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Esse aqui vai ser a mais rápida de hoje. Conjunto dos múltiplos inteiros de zero. Então, Zero. só tem um, né? Como é que você sabe que um número é múltiplo de 3? É 3 vezes alguém. Como é que você sabe que um número é múltiplo de 5? É 5 vezes alguém. Não é isso? Como é que você sabe, então, que um número é múltiplo de zero? Ele é 0 vezes alguém, não é? Mas olha só, 0 vezes qualquer número inteiro, né, dá o próprio zero. Então não interessa o valor de k que você use, o resultado sempre vai ser zero. Então esse conjunto é o mais besta do mundo. Ele o único resultado possível naquela expressão é o próprio zero. Então esse é um conjunto unitário. Né? Conjunto unitário é aquele que só tem um elemento. Esse cara aqui é né? Não é o único conjunto unitário do mundo, né? É um conjunto unitário, pois só tem um elemento. Nesse caso é o zero. Então é o conjunto mais besta que tem, né? Todo mundo entendeu por que disso? Você quer produzir múltiplos de zero, tem que ser zero vezes alguém, mas aí o único resultado possível é zero mesmo. Né? Então, acabou, né? Eu falei que ia ser a mais rápida, né? Então vamos seguir, pessoal. Se tiver tudo ok com essa, eu vou só deixar destacada essa palavra conjunto unitário, porque se alguém falar para você, eu tenho um conjunto unitário, você já sabe que esse conjunto que ele tem só tem um elemento. É uma palavra especial da matemática, né? Então, para a próxima, gente, olha só. O conjunto das frações, aí começou com fração, né? Não é só uma questão de escrita, tá, gente? A gente não vai fazer muitas operações, não. Com numerador e denominador compreendidos entre 0 e 3. Então, o que ele está pedindo para você fazer? Você vai construir frações. Tá? Então, eu vou construir frações. É um número sobre outro, né? Fração. Então, essas frações, elas vão ter que ter o numerador. Você vai escolher um número para colocar aqui em cima, escolher um número para colocar aqui embaixo. E
A exigência é que esses números que você escolha sempre estejam entre 0 e 3. Então vamos começar, gente, a fazer um conjunto que tenha esses caras? Fala aí uma fração que tenha. Eu vou deixar esse conjunto vazio por enquanto. Uma fração que tenha numerador e denominador nessas condições aqui. 1/1. 1/1 é um deles, né? 1 para numerador está realmente contido entre 0 e 3. 1 como denominador também está contido entre 0 e 3. Então, beleza, 1/1 é um dos possíveis frações, né? Maiorzinho aqui. Tem muito mais, né? Então vamos fazer organizadamente. Vamos fazer primeiro olhando para o numerador. Então, numeradores que têm. Frações que têm numerador 0, quem são? Quem são as frações que têm numerador 0? Só pode ser 0, né? Porque se você colocar 0/1, dá 0, né? Se você colocar 0/2, também dá 0, né? Se você colocar 0/3, dá 0 também. Então, só para ilustrar, esses elementos que eu estou destacando aqui são iguais, né? Então, em vez de eu escrever esse conjunto todo aqui, ó, eu vou substituir todas essas frações. O resultado dessa conta é sempre igual a 0, né? Então, eu só preciso colocar o 0 uma vez, né? Não precisa colocar ele 3 vezes. Então, tá aqui. Então, todas as frações com numerador 0 já foram, né? Então, todas nesse azulzinho aqui. Eu vou colocar... Esse conjunto estava sendo construído ainda, né, gente? Então, ele tinha mais elementos que eu vou indicar com esses 3 pontinhos aí pra frente. Pra vocês saberem que não acabou. Então, beleza. Eu representei algumas frações, né? E já representei todas que têm numerador 0. Então vamos para todas que têm o denominador 1, o numerador 1, perdão. Então, uma já foi, né? Eu vou colocar agora 1/2. Ela tem numerador 1, né? Mas falta também 1/3. Tá vendo? Tá bem mais sistemático agora, né? Vou colocar agora a que tem numerador 3. E acabou, né? As com numerador 1, porque o próximo número seria 4. E você não pode usar 0 como denominador, né? Porque isso representa uma divisão e não existe divisão por 0. Então vamos agora para as frações que têm denominador 2. Eu vou começar com a 2/1. Depois eu vou passar para 2/2. Depois para 2/3. Foram todas que têm numerador 2, concordam? Alguém falou 1/0 ali. O 0 não pode ser denominador, né, gente? Não existe divisão por 0. Beleza? Eu posso já explicar por que não tem divisão por 0. Vamos só terminar aqui e aí eu faço no cantinho, tá? Vocês repararam alguma coisa aqui? Que tem um número repetido aqui entre esses caras? Não? Tem números repetidos. Tem números repetidos. Mas eu acho que vai aparecer mais. Uhum. Então, eu vou esperar um pouquinho. Eu sei que você já identificou os números, eu também, mas outras pessoas também devem ter identificado. Mas eu vou terminar esse conjunto e depois eu vou juntar todos eles em um só. Olha só. Vou terminar de escrever. Falta só o numerador 3, né? Então, eu vou escrever aqui as frações 3/1. Vai ficar 3/2 e 3/3, é isso? Então parece que foram todas as frações que têm numerador e denominador nessas condições aqui, entre 0 e 3. Mas olha só, como a Awane e outros certamente também repararam, olha o resultado dessa fração aqui, ó. Deixa eu colocar uma cor menos agressiva, né? Vermelho está muito forte. Olha esse 2/2 aqui. Qual é o resultado dessa conta, gente? 2/2. Que é esse cara aqui, né? É o mesmo resultado dessa conta aqui, né? E olha só o outro que apareceu aqui, 3/3. Também é 1, né? Então esses 3 caras que eu destaquei são todos iguais, né? Eu só vou escrevê-los uma vez, né, gente? Então eu vou juntar todas essas.
todos esses caras em um só. Aí eu só vou abrir esse cara aqui e já efetuar as contas, tá? Ao invés de escrever 1 sobre 1, eu vou escrever só 1, né? Que é o resultado da conta. E aí eu não preciso nem escrever o 2 sobre 2, nem o 3 sobre 3, né? Porque eles já estão representados pelo 1 ali, né? É o mesmo número. Então, ó, como é que ficou o seu conjunto. Não tem problema você repetir elementos num conjunto, mas não precisa, tá? Beleza? Então, esses conjuntos aqui, eles são todos iguais, tá? Eu vou até substituir essa setinha aqui por uma igualdade, tá? Não interessa quantas vezes aparece um número listado dentro de um conjunto. Beleza? Um conjunto não é diferente de outro porque o 2 apareceu várias vezes. É, só interessa se o 2 está lá ou não. Beleza? E aí, pessoal, vamos para a divisão por zero? Vamos entender como é que é a divisão por zero? Pelos próximos 3 minutos, eu vou ignorar algumas regrinhas da matemática, só para você tentar internalizar aí por que, que não tem divisão por zero. Então, olha só. Imagina que eu queira achar o resultado de, sei lá, 1 sobre zero. 1 sobre zero deveria ser o resultado de uma divisão, né? Essa fração aqui representa o resultado de uma divisão. Então, eu vou dizer que o resultado dessa divisão ainda é desconhecido, né? Então, eu vou dar o nome de x para o resultado dessa divisão. Não é isso? Bom, eu vou ignorar uma regrinha da matemática aqui, mas de qualquer forma vai servir para você pelo menos se convencer de por que, divisões por zero são tão estranhas, né? Então, vocês lembram lá da professora do Fundamental, quando vocês começaram a manipular equações, que ela tinha uma regrinha que a gente também vai explicar por que ela existe futuramente, que você tinha esse número dividindo e você passava ele multiplicando? Vocês lembram disso? Tá com Sim. ponto, né? Então vamos fingir que a gente consegue fazer isso com zero. A gente não pode fazer isso, tá, gente? Mas vamos fingir que a gente pode fazer isso com zero. E analisar o que aparece, né? Se a gente pudesse fazer isso com zero, a gente obteria uma expressão parecida com essa, né? Então, descobrir quanto que vale 1 sobre zero é a mesma coisa que encontrar um número x que multiplicado por zero dê 1. Alguém aqui consegue me dizer um número que você multiplica por zero e o resultado dá 1? Não tem. Não tem, né? A gente Não acabou tem de ver como. isso aqui em cima. Ó. Zero vezes qualquer coisa dá zero, né? Então, a gente é obrigado a concluir que essa equação é um absurdo, né? E é esse termo que a gente usa em matemática mesmo. Essa equação é absurda, porque 1 não pode ser igual a zero vezes alguém. Portanto, esse número aqui, x, ele não existe. Esse aqui é o símbolo para não existe, tá, gente? É um é ao contrário cortado. Não existe x que faça isso aqui acontecer. Então, essa é uma maneira de convencer as pessoas, né? Existe uma explicação, só que ela é muito mais sofisticada, tá, gente? Uma maneira de convencer as pessoas de que, bom, realmente, não faz sentido eu dividir por zero, senão seria obrigado a achar um número x que você multiplica por zero e dá 1. E fica pior, né? Se você fosse dividir 2 por zero, você também tem que encontrar um número que multiplica por zero e dá 2. E multiplicar 10 por zero, você ia ter que achar um número que multiplicado por 10, por zero, daria 10. Então, assim, fica coisas muito estranhas, né? Aconteceriam. Então, a moral da história é: não existe. Não é que a gente não conhece, né? Não existe divisão por zero. Foi por extenso, porque o zero parece muito com O. Beleza? Tá resolvida essa dúvida, gente? Sim. Beleza, então. Vamos para a próxima, gente. Essa aqui é engraçadíssima. Vocês lembram que eu falei que o livro é antigo, gente? Olha só. Eu quero que vocês escrevam o conjunto dos nomes das capitais, capital dos estados, né? Da região centro-oeste do Brasil. Então, quem é que faz parte da região centro-oeste do Brasil? Professor, é as capitais ou os É, é, estados? as capitais, as capitais. Tá aqui as capitais. Brasília.
Uhum. Goiânia, Goiânia, Cuiabá. Cuiabá e Cuiabá, Campo Grande. Campo Grande. Bom demais, gente. Estão afiados. Então eu vou colocar aqui, ó. É, só recapitulando. Brasília, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande. Tá certo, perfeito. É isso mesmo. Só que se você olhar o gabarito do livro, o livro tem gabarito, tá, gente? Não tá isso aqui. Vocês lembram que eu falei que o livro era antigo, gente? Se você olhar no gabarito do livro, só vai ter essas duas aqui, ó. Por quê? O Mato Grosso do Sul, gente, que é Campo Grande, né? Ele só foi criado em 77. O livro é antes dessa criação. Brasília foi criado, o Distrito Federal, né? Brasília foi inaugurado em 60, né? O livro é antes disso. Esse exercício foi elaborado antes disso, né? É antigão mesmo. É, e mesmo a região centro-oeste já teve estado que fez parte dela e saiu, né? Tocantins fazia parte da região centro-oeste por um tempo, mas ela saiu e faz parte da região norte. Enfim, passou a fazer parte da região norte depois. Professor, Oi. fugindo do assunto, como que eles delimitam cada região? Ixi, aí é com o professor de geografia, não sei. De verdade, não sei. Como que eles fazem a divisão? Olha, a explicação que eu já ouvi sobre Tocantins fazer parte da região norte é por causa da vegetação ser muito mais parecida com o norte do que com o centro-oeste. Foi a explicação que eu ouvi, mas eu tenho certeza que existem muitos outros fatores, inclusive políticos. Então, a resposta provavelmente é bem mais complicada. Eu realmente não sei a resposta. Aí é com o Rones, gente. Nem ideia. Ele vai saber responder, eu vou falar besteira se eu der uma resposta exata para vocês. Beleza, gente? Então, assim, isso aqui é escrever em símbolos, né, gente? Ele falou, ó, o conjunto dos nomes das capitais da região centro-oeste do Brasil. Aí você colocou entre chaves, é um conjunto, né? E colocou os nomes das capitais da região centro-oeste do Brasil hoje, né? No gabarito é só Goiânia e Cuiabá, porque o livro é antigo, só isso. Podemos continuar, pessoal? Sim. A próxima vai ser louca. Já aviso. Era só isso? Era só isso. Só Nossa, isso. sim. Esse exercício, né? A gente tem mais alguns para fazer, gente. Mas os outros eu acho que são mais rápidos, são bem visuais. Eu falo da questão, que era só fazer aquilo. Não, a questão é só isso mesmo. É só para vocês se acostumarem com a escrita mesmo. Então, olha só. Lá na aula teórica, eu falei que também existe, ao invés de listar os elementos de um conjunto, você descrever um conjunto por meio de uma propriedade que os elementos dele têm. Não é exatamente o contrário dessa questão, né? Que o cara deu realmente isso aqui é uma propriedade dos elementos do conjunto e você colocou em símbolos. Aqui é quase o contrário. Você vai continuar escrevendo em símbolos, mas em vez de listar os elementos, você vai falar uma propriedade que esses elementos têm. Então, olha só. Vamos começar aqui por esse conjunto A. O que esses números têm em comum? O 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, 6, menos 6. O que esses números são? Não, opostos. Beleza, opostos um do outro. Mas se eu escrever um conjunto, olha, o Eles são conjunto. múltiplos de 3. Nem todos, né? O 3 e o 6 são, mas o 2 e o 1 não. Mas ó, se eu escrever também opostos, como é que eu vou dizer? Beleza, o 1 tem o oposto dele tá lá, o 2 o oposto dele tá lá. O 3 também, o 4 não tá. Como é que você vai limitar isso escrevendo por meio de uma propriedade? Aí eu vou só fazer vocês compararem esse conjunto com um conjunto parecido que a gente viu hoje. Olha esse cara aqui, ó. Copiar esse cara. Não parece? Um pouquinho? Para parecer mais ainda, ó, poderia apagar os números acima de 6, né? É isso? É o mesmo conjunto, não é? Sim. Beleza. E esse conjunto aí que eu escrevi é o quê, então? Aquele original, né, de onde eu tirei, comparando com aquele. Aquele conjunto representava o quê, vocês lembram? Os divisores de 42. Os divisores de 42. E esses caras parecem representar quem?
Os divisores de 6? Os divisores de 6. Então, realmente, esse conjunto aqui, em vez de elencar os elementos, eu posso dizer aqui, ó, esse conjunto é formado por todos os elementos x ao que x. Eu estou escrevendo aqui, tá, gente? Essa parte que escrevi em conjunto é um pouco complicado. É divisor de 6. Olha só como é que você escreve como propriedade. É assim que você lê, ó. A é igual ao conjunto dos elementos x tais que, essa barrinha é tais que x é divisor de 6. Então, em vez de você elencar todos eles, listar todos os elementos, você fala, olha, dentro desse conjunto só entra divisor de 6. Ficou claro como é que é essa notação? Os números, números x, né? A gente só está usando um símbolo para representar ele. Os números x, tais que esse número é divisor de 6. Então ficou claro como é que eu continuei representando com símbolos, mas é uma propriedade comum aos elementos, né? Eu não precisei listar todos eles. Beleza? Ficou claro, gente? Sim. Beleza. Então eu vou colocar dentro de um quadradinho azul isso aqui, só para não misturar a solução de exercício com a solução de outro, tá? Então vamos fazer para o B agora. Vamos ver se vocês estão afiados com o que eu falei lá em cima. Quem são esses números aí? Esse B. Qual é a propriedade comum entre eles? Divisor de 10? Menos 20 não divide 10. Menos 20 não divide 10. São os números negativos que vão somando menos 10? Números. Não, 10, vai somando 10. Não, vai subtraindo 10, né? Somar menos 10 e subtrair 10 é a mesma coisa, né? Mas eles vão subtraindo Isso. 10, né? Vai ficando cada vez mais negativo, né? Múltiplos de 10 negativo? Beleza, só tem um problema. 0 não é múltiplo de 10, né? Ah, é. Então abaixo de 0. Com Beleza, 0 vou no escrever desse jeito. conjunto. Eu vou escrever assim, ó. Como é que você escreve primeiro? Como é que é um múltiplo de 10? Como é que você representa algebricamente, né, um número que é múltiplo de 10? Posso escrever assim, ó? Isso é múltiplo de 10, né? Então, se eu substituir, eu vou colocar menos 10 em vez de 10, só para ilustrar para vocês. Se você substituir aqui o k por 1, você obtém esse número, né? Se você substituir o k por 2, você obtém esse aqui. O k por 3, você obtém esse. O k por 4, você obtém esse. Então, desde que você use um número k inteiro, você sempre vai obter um número dali, né? Concorda? Então, eu vou escrever assim, ó. Tal que k... Vocês entenderam o que eu quis dizer, pessoal? Sim. Inteiro. É um número, natural, né? Ou 0. Então, olha só o que eu estou escrevendo. Estou escrevendo em símbolos. Quem é que entra nesse conjunto? Todo mundo que for resultado dessa operação aqui, né? Tal que você usa um número k que é natural ao 0. Naturais são o 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, desde que você use um número inteiro positivo ou 0, né? Toda vez que você resolver essa expressão, você vai obter um novo elemento. Ficou claro o que eu fiz? Eu concordo que é um pouco abstrato você escrever em símbolo em vez de listar os elementos, né? Realmente. O K poderia ser qualquer letra, tá? Eu usei o K porque, enfim, a gente parece que é meio que uma convenção entre os matemáticos, mas assim, ninguém vai brigar com você se você escrever menos 10x ou menos 10, C cedilha, sei lá, enfim.
Qualquer número serviria, tá? Qualquer letra serviria. É só para indicar que esse número aqui pode assumir vários valores, né? É, desde que ele respeite essa condição, seja um número natural ou zero. Beleza? Essa aqui foi a condição que eu impus para ele. Beleza? Então essa é uma maneira, né, de você descrever o conjunto B. É o conjunto dos números que são da forma menos 10k, desde que você use um k natural ou zero. Então, toda vez que você substituir números nessas condições, para o valor de k, você sempre vai obter os possíveis valores dos elementos do conjunto B. Vamos exercitar de novo esse tipo de conjunto que tem uma conta do lado esquerdo, né? Antes não tinha nenhuma conta aqui, né? Era só x, né? Mas tem uma conta aqui do lado esquerdo, né? Vamos exercitar isso nessa letra C. Vocês conseguem identificar um padrão para os elementos que fazem parte desse conjunto C? São ímpares? Não são ímpares. Ó, o 4 está aí, o 16 está aí. Eles vão somando em 5 e 5. Também não. O único que soma de 5 em 5 é do 4 para o 9. Do 9 para o 16 somou 7. Vocês já conhecem esses números aqui, gente. Vocês adoram eles, na verdade. Vocês acham ótimo quando Números aparecem. primos? Também não são primos. Na verdade, nenhum desses números aí é primo. Eu acho que, tipo assim, por exemplo, o 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 Aham, vezes 4 dá 16. 5 vezes 5. exatamente. Então, olha só, quem são esses números? E o 1 ao quadrado dá 1, né? Olha só quem são. Eu estou trocando aqui os valores, tá? De acordo com... Quem foi que falou? Desculpa, eu não reconheço a voz ainda de vocês. E eu não estava olhando o chat. Maria Carmo. Ah, isso. Olha só. Não é verdade isso? Ó, 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado é o 4. 3 ao quadrado é o 9. Esses números aí são conhecidos como quadrados perfeitos. Gente. Porque eles são fruto de um número inteiro ao quadrado. Né? Um número natural, né, ao quadrado. Mas uma maneira de você escrever isso, está vendo que todos os números foram levados ao quadrado? A propriedade comum a eles é essa, né? Eles são números elevados ao quadrado. Então, o que eu posso escrever, ó, eu já vou continuar aqui a expressão, mas eles são algo desse tipo, né? É o conjunto dos números elevados ao quadrado, né? Mas que números são esses? Vamos dar uma propriedade para... Não posso usar qualquer x, né? Se eu usar zero, por exemplo, não entra, né? Concordam? Então, qual é a condição que eu tenho que colocar sobre esse x? X é um número. Aí eu vou usar uma palavra que vocês já ouviram, mas ainda vai ser objeto aí dos nossos estudos. Eu vou escrever por extenso. Desde que você use um número natural, você sempre obtém um elemento de C, pegando esse número natural e elevando ao quadrado. Então, quem são os números naturais? São aqueles que você usa para contar. 1, 2, 3, 4. Você não usa menos 3 para contar, né, gente? Também ninguém começa do zero, né? É 0, 1, 2, 3. Quando você vai contar, sei lá, quantos caderninhos eu tenho aqui, quantos objetos eu tenho aqui. Você não começa no 0, 1, 2, 3, né? Você começa do 1, né, gente? Então, assim, 1 é o primeiro número natural, né? É bem por causa da palavra mesmo, né? Ser natural. Natural você começar a contar do 1. Concordam com isso, gente? Vocês entenderam como é que é essa notação? Oi. Mas e se for número negativo, também não ia dar certo? Tipo, menos 4 ao Ia dar quadrado certo. também ia dar 16. Ia dar certo, você tem toda a razão. O motivo pelo qual eu não coloquei só o número inteiro é que se eu tivesse colocado o número inteiro, zero entraria, né? E o zero não faz parte do conjunto. Tá vendo que o zero não tá aqui? Aí é só colocar a regrinha, com exceção do zero. Pode ser também, Pronto. se você quiser. Não, é o mesmo conjunto. É um número inteiro, número inteiro pode ser negativo, diferente de zero. Seria a mesma coisa, tá? O que você falou. Poderia ser um número inteiro diferente de zero, dá o mesmo resultado. Beleza? Aí o que você vai fazer para produzir os elementos conjuntos? Você vai escolher qualquer x que tenha essa propriedade. Pensa aí, gente, em um número inteiro diferente de zero.
menos 3, tudo bem. Pega o menos 3 e leva ao quadrado. Dá quanto? 9. Tá aqui. 9 tá aqui. Então eu estou descrevendo o conjunto inteiro por meio de uma propriedade comum a todos os termos. E repare que eu nunca ia conseguir listar todos, né? É uma infinidade. Esse conjunto é infinito, né, gente? Os números quadrados perfeitos vão, fura o teto e vai embora, né? Mas eu consegui listar todos eles aqui, ó, por meio de uma propriedade comum. Beleza? Tá claro, pessoal? Sim. Beleza. Vamos para a próxima, então. Para a letra D. Essa aí tá no livro, né? Eu resolvi não só excluir esse, mas, enfim, a propriedade comum qual é a propriedade comum de todos os elementos desse conjunto unitário, né? O que todo mundo aqui tem em comum? Lua. Só tem um elemento, né? Então, assim, você pode escolher qualquer propriedade que a Lua tenha e que nenhum outro objeto no mundo tenha, né? Que propriedade que a Lua tem que nenhum outro objeto do mundo tem? No universo Rocha, todo, né? É o quê? rocha lunar? Na verdade, existem muitas luas no mundo, no universo, né? Ah, é verdade. Só Júpiter tem Sa- 68, né? Satélite natural da Terra. Perfeito. A Lua esse conjunto é o quê? É o conjunto de todos os elementos X, tá o quê? X é um satélite natural. Tô escrevendo aqui, tá, gente? Da Terra com letra maiúscula. Bom, esse aqui parece que piorou, né? Ele estava tão curtinho o conjunto, né? Ele de repente ficou tão grande. Mas é isso mesmo. Você acabou de descrever todos os elementos aqui. Se você fosse tentar, imagina que eu não tivesse te dado esse conjunto aqui. Ó. Você vai construir esse conjunto. Você vai ter que escolher um satélite natural da Terra. Aí você vai começar a listar todos os satélites naturais da Terra. A Lua é o primeiro e também é o último, né? Pronto. Descrever o conjunto. São todos os elementos que têm essa propriedade. Eu achei um pouco besta, né? Mas tudo bem, estava lá no exercício, vamos fazer, né? Ficou claro, gente, como é que a gente escreveu por meio de uma propriedade? Sim. Os elementos de um conjunto? Beleza, então vamos para a próxima. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa nessa propriedade de conjuntos e a gente vai focar nas operações que eu coloquei lá. Então eu apresentei para vocês 4 operações, né? Elas são muito parecidas umas com as outras, mas vamos fazer aqui primeiro a operação de união. Então aqui eu já deixei representado matematicamente com símbolos um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. Beleza? E eu quero determinar quem é o A união B. A união entre dois conjuntos é um novo conjunto que contém todos os elementos dos conjuntos que você uniu. Então, ó, quem seria o A união B? Eu deixei até alguns exemplos lá na aula de teoria, até com diagrama, né? Enfim, tudo mais. Mas olha só, eu vou colocar aqui nessas chaves, entre essas chaves, todos os elementos que aparecem em A ou em B, né? Então, ó, o A já tinha o Azinho, o Bzinho e o Czinho, né? Então, certamente, o Azinho, o Bzinho e o Czinho vão estar aqui dentro, né? Quando você unir os dois, esses são os elementos que já estavam em A. Mas olha só, o B já tinha o Czinho, era comum, beleza? Não preciso incluir de novo, né? Já está lá. Mas o B traz uma novidade, que é o Dzinho, né? Então, olha só, o A união B, ele vai ter o A, o B, o C e o D. É isso? Então, eu uni os dois conjuntos. Deixa eu colocar aqui, ó, um do lado do outro. Eu uni os dois conjuntos. O Azinho, o Bzinho, o Czinho, tá aqui, e o C e o D. Então, é o conjunto de todos os elementos que estavam em A ou estavam em D, em B. Qualquer uma das duas. Se um elemento satisfizer qualquer uma das duas condições, estar em A ou estar em B, ele entra na união. Beleza? Tá claro para todo mundo, gente? Isso aqui eu acho que é mais ou menos intuitivo, né? Depois pode colocar o que é propriedade, o que é elemento e tal. A propriedade é essa afirmação que vem depois. Tá? A gente vai voltar nessa parte de propriedade. Tem exercício lá embaixo sobre isso. Beleza? Só uma dúvida, professor. Ali entre o A e o B, Ah, Azão e Bzão, acho que é assim que fala, não sei. aham, É um U ali, o que que é? É um U. Esse aqui é o símbolo da operação mesmo. Essa é a operação de união. Igual você usa o mais para soma, você usa esse U para união. É isso. É um símbolo que representa uma operação. Ah, tá. Entendi. Beleza?
A gente lê assim, ó, A união B, ou A unido B. Aí é como você quiser falar. Tá? Então, ó, ele quer que você faça também a união de A com C. Então, eu vou copiar aqui embaixo o Azinho, e o Azão e o Czão para ficar mais fácil de você ver. Então, eu vou pegar todos os elementos que eram de A e juntar com todos os elementos que eram de C. Então, quem é que vai ficar? O A, B e o C, que já eram do A. E a única novidade que o conjunto C traz é o E, né? Então, a sua união fica isso, né? Todo mundo concorda com isso, pessoal? Sim. Estão achando difícil isso aqui, não? Pra mim tá bem de boa. De boas. Tá Então, muito vamos fácil. nessa. Então, ó, vou fazer B união C. Então, vou fazer mais rapidinho. Ó. Vou botar o B e o C. Quem é que faz parte de um dos dois? Eu tenho que começar a colocar uns quadradinhos, senão vocês estão vendo aí e vão ficar loucos. Parece que tá tudo um quadro todo bagunçado, né? Ninguém gosta de quadro bagunçado. Então, esse aqui é um, esse aqui é outro, esse aqui é o terceiro exercício, né? Só para ficar separadinho o que que é o quê. Então, vamos unir o B com o C. Olha só, o B já tinha o C e o D, né? Então, incluiu o C e o D. E a novidade que o E traz, ele já tinha o C, ele só traz o E. O conjunto C traz é só o Ezinho, né? Olha só. Concordam comigo, gente? Que é o mesmo conjunto? Então, vamos fazer por último esse aqui, ó. A união B, união C. Esse aqui eu não vou nem copiar todo mundo junto. Já estão aqui em cima, né? Mas observa só. Quem são os elementos que estão em A, ou estão em B, ou estão em C. Ou seja, você vai olhar toda a letra que aparece aqui. Se aparecer pelo menos uma vez, está ok, né? Então, olha só. O A poderia contribuir com o Azão, né? Contribuir com Azinho, Bzinho, Czinho. Esse segundo conjunto, conjunto Bzão, traz como novidade o D, né? Então A, B, C e D já estão dentro. E o conjunto Czão traz de novidade o E, né? Então ficou fácil agora, né? Realmente, essas 5 letras aparecem em algum dos 3 conjuntos. Então a união de todos é você colocar todas as letras no mesmo pacote, né? Teve dúvida nisso, gente? Não. Então beleza, eu vou continuar, mas vou fazer uma rápida observação primeiro. Quando você une dois conjuntos, olha só, vamos pegar como exemplo o A e o B. O A tem 3 elementos, né? E o B tem 2. A pessoa poderia imaginar que, bom, você tem um conjunto com 3 elementos, vou juntar com um conjunto que tem 2 elementos, a união vai ter quantos elementos? Não é 5, gente. A união tem 4 elementos. Repara que não é só você somar o número de elementos de A com o número de elementos de B, 3 mais 2, né? Não deu resultado, né? Aqui a união de A com B não é a soma das quantidades originais. Repararam isso? Por quê? Sim. Por que não é a soma? Porque eu acho que é porque assim, no Azão tem o A, o B e o C. E no B tem o C e o D. Então a única novidade que o Bzão traz é os Dzinho. Eu não sei como é que fala. Não, tá certo. É o único elemento que não está em A, né? Sim, e o C tá repetindo tanto no A quanto no B. Então, Exatamente. É exatamente por isso. A interseção entre esses dois conjuntos, a gente já vai falar sobre a operação interseção. A interseção entre esses dois conjuntos tem elementos, né? E quanto maior for essa interseção, menos novidade os dois juntos trazem, né? Em um certo sentido. Então, se você quiser calcular o número de elementos que a união vai ter, você precisa da quantidade de elementos do conjunto A, da quantidade de elementos do conjunto B e também da quantidade de elementos da interseção, quantos eles já tinham em comum, né? Então você precisa dessas 3 informações. Isso aí é só para vocês pensarem, porque é um conteúdo da próxima aula. A gente vai ver isso na aula que vem. Beleza? Então vamos falar um pouco sobre interseção. Eu usei essa palavra algumas vezes, mas o que significa interseção, né? Essa operação, eu falei na aula teórica, né? Ela vai formar um novo conjunto com os elementos comuns, né, os elementos que fazem parte dos dois conjuntos, que você quer fazer a interseção. Né? Então, por exemplo, se você quiser, nesse exercício, determinar a interseção de A com B,
você está procurando os elementos que são comuns, ou seja, estão nos dois conjuntos, tanto A quanto B. Ou seja, para fazer parte desse novo conjunto, um elemento tem que fazer parte dos dois ao mesmo tempo. Então, olha só, você vai colocar dentro dessas chaves aqui, ó, todos os elementos que estão em A e em B simultaneamente. Então, a letra Azinha está em A e em B? Não. Não, então não está na interseção. A letra Bzinho, o Bzinho, está nos dois conjuntos? Sim. Tá, então ele entra na interseção. Até agora a gente tem o Bzinho, né? É, O C está nos dois? Sim. Tá. Tá, então ele entra na interseção. O D está nos dois? Sim. Sim. Então ele entra na interseção. O E está nos dois? Não. Não, então não entra na interseção. Acabou. Então, você vai olhando os elementos, pode escolher um dos conjuntos e checando, ó. Tá no outro também? Não, não tá. Tá no outro também? Tá, então vai. Quando você acabar o primeiro conjunto, não tem mais o que você falar, né? Não adianta nem você checar os próximos, os elementos do B também, né? Porque eles já não apareceram no A, então já estão fora. Ficou claro, pessoal? Sim. Então, isso aqui é a solução de um exercício, né? Ele pede a interseção de A com C. Os elementos comuns a A e C. Ó, quem é comum a A e C? Olha, o Czinho tá nos dois, né? E acabou. Só eles, né? Só tem o Czinho que faz parte dos dois conjuntos. Professor, Oi. esse uzinho de cabeça para baixo é interseção? Isso, interseção. Esse símbolo aqui, a gente lê assim, ó. A interseção B, ou a gente lê A inter B. Algumas pessoas falam A inter B, A inter C, né? B inter C, para indicar a interseção. Beleza? Mas tá lá na aula teórica, tá? Eu postei o vídeo lá no YouTube, tá tudo lá. Como é que faz essa conta, como é que descreve essa operação, em termos de essa propriedade de conjunto, né? Dos elementos de um conjunto. Dá uma olhada lá. Agora, os elementos comuns entre o B e o C. O B não tá nos dois, o C tá nos dois, beleza. E o E tá nos dois, né? Beleza. Não é isso? Então, tô checando aqui. O B tá nos dois? Não. O C tá nos dois? Tá. O D tá nos dois? Não. O E tá nos dois? Tá. O F não precisa nem olhar, né? Já não tava no B. Então, parece que tá tudo ok com esse aqui também. E essa última aqui, gente. O que você vai fazer é procurar os elementos comuns aos três conjuntos. Quem é que tá nos três conjuntos ao mesmo tempo? C. Só o C, né? Só o C que apareceu em todo mundo. Mas como é que faz você fazer essa conta de cabeça, né? Você pode fazer, pessoal, essa operação de interseção, ela é associativa. O que que significa isso? Eu vou escrever num cantinho aqui. Ó. Quer dizer que para fazer essa operação, você pode escolher fazer primeiro o A com B, pegar o resultado de A com B e calcular o C depois. Olha o que que significa. Coloquei até um parênteses aqui. Essa expressão, você pode escolher fazer o A com B primeiro. Beleza? Então, eu já olho só para a interseção do A com B e aí depois eu faço essa conta aqui com C. Pensar dessa conta. Fica mais fácil de você fazer. Ó. Esse aqui é só um exemplo, tá? Você poderia também fazer assim, ó. Tanto faz onde você coloca o parênteses, tá? Para essa operação. Deixa eu colocar. Sim, está fazendo barulho de vento aí, gente? Começou a ventar aqui. Tanto faz onde você coloca o parênteses. Isso significa que essa operação é associativa. Você pode escolher fazer as operações na ordem que você quiser. Tá bom? Eu vou escrever aqui, ó. A interseção é associativa. E ser associativo significa poder colocar esse parênteses onde você quiser, tá? Sem mudar a ordem dos termos, tá? Você não pode fazer o A com C primeiro, né? Isso aí é outra propriedade. Tem também, né? Mas é outra propriedade. Então eu vou conferir primeiro A com B, que é esse que a gente já fez a conta, né? BCD, e depois fazer essa conta aqui direto com C. E o único elemento comum, como alguém já apontou aí, é o C. Então isso encerra, né?
essa interseção. E espirrar aqui. Então, beleza, pessoal. Ficou claro como é que a gente faz essa operação? Sim, é muito fácil. Rapidinho, né? Então, vamos para a próxima, gente. Esse quadro fica disponível, tá? Então, vamos para 34. Essa 34 aqui, a gente vai usar outras operações e associações entre essas operações, né? Quer dizer, combinando essas operações todas. Então, o cara pede para você fazer o seguinte, olha, considere esses três conjuntos. E usando esses três conjuntos, você vai calcular essas expressões que estão aqui. Então, o que significa A menos B? Você vai olhar para o conjunto A e vai retirar do conjunto A todos aqueles que também fazem parte de B. Beleza? Então, olha só, o conjunto A tem o A, B, o C e o D. Então, eu vou copiar o conjunto A aqui. Mas quem desses camaradas também está no conjunto B? Olha só, o C e o C e D D. também fazem parte do B. Ou seja, para eu calcular A menos B, tem que fazer eliminar, eliminar esses caras aqui. Eu tiro o D, que ele estava dentro do B, né? E tiro o C. Ou seja, o seu A menos B passa a ser só Azinho Bzinho. Beleza? Então você parte do A e retira os que são de B. De novo, vamos fazer a C menos B, é uma operação muito parecida. Então eu vou pegar o conjunto C, e se eu quiser calcular C menos B, eu vou tirar do conjunto C, que é esse aqui que está escrito, todos os elementos que também estão em B. Então, entre B, D, E e G, quem é que está no conjunto B? O Bzinho não está, então ele fica, né? O Dzinho está, então ele sai. O Ezinho está, então ele sai. E o Gzinho também está, então ele sai. Quem é que sobrou? Só o B, né? Então, esses aqui são os elementos que fazem parte de C e não fazem parte de B. Tá bom? Tranquilo isso, gente? Vamos fazer esse aqui, ó, B menos A. Se eu quiser calcular B menos A, eu vou ter que pegar o conjunto B e retirar os elementos que também são de A, né? Então, olha só, uma pequena surpresa aqui. O C está no conjunto A? Tá. O C está no conjunto A. O D está no conjunto A? Tá. O D está no conjunto A. Então, retire, né? O E está no conjunto A? Não, não tá. O F está no conjunto A? Também não. E o G também não. Então, olha só. O seu conjunto B menos A é F e G. São os únicos que sobraram. Repara que são diferentes, tá? A menos B e B menos A não são a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Tá claro isso para todo mundo, né? Sim. Tranquilo. Então, vamos fazer agora essas outras letras, a letra D, E e F, nossa, quanta letra, né? Que tem uma composição aí de operações. Então, eu vou fazer passo a passo, tá? Então, ele está colocando um parênteses aqui, isso significa que ele quer que eu faça essa conta primeiro. Então, eu vou primeiro fazer o A união C e pegar o resultado dessa conta e retirar B. Então, vamos lá. Como é que eu faço o A união C? Então, o A união C, ele já, de cara, tem esses elementos aqui, né? Mas olha só, o C adiciona alguns outros, né? O C adiciona o D já estava, ele adiciona o E e o G, né? Concordam? Juntar os elementos de A com os elementos de C, dá esse conjunto aí. A, B, C, D, que é tudo que o A tinha, mais o E e o G, que são as novidades, né? Do conjunto C. Mas olha só, se eu quiser calcular o A menos C retirando o conjunto B, eu vou ter que pegar essa conta que eu acabei de fazer e retirar os elementos que estão em B. Então, olha para essa conta que eu fiz aqui agora, tá igualzinho por enquanto, né? E retire quem está em B. Então, o Azinho está no B? Não. Bzinho está no Bzão?
Não. O Czinho tá no B? Tá. Então eu vou retirá-lo. O Dzinho tá no B? Tá, eu vou retirar. O E tá no B? Tá, vou retirar também. O G tá no B? Tá, eu vou retirar. Entendeu como é que eu fiz, gente? Faz uma conta de cada vez, senão você se perde. Só o A e o B. Tá claro pra todo mundo? Se alguém tiver Sim. dúvida, gente, pode levantar a mão, fala, professor, meu Deus do céu. Sem problema. A gente para e faz. Então, ó, mesmo procedimento para cá. Vamos começar por partes. Esse parênteses está sugerindo que eu faça o B interseção C primeiro, né? Então, B interseção C são os elementos comuns ao conjunto B e ao conjunto C. Então, vamos lá. Quem são esses elementos que estão tanto em B quanto em C? O C não está nos dois, o D está nos dois, o E está nos dois e o G também está nos dois. Então, quem ficou? O C, o D, o E e o G. Essa é a interseção, ou seja, os elementos comuns a esses dois caras aí que estão no parênteses, né? Não, professor. Oi? O C não tá não? Ih, tem Você não. razão. Obrigado, viajei, né? O C não tá não, tem razão. D, E e G só. D, E e G. Obrigado. Não sei quem foi, mas obrigado. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o conjunto A. E se eu quiser tirar o B inter C, eu vou ter que, do conjunto A, eliminar os elementos que apareceram nesse camarada aqui, né? Então, no A tem esses quatro elementos. Tem algum que também está nessa interseção? D. Só o D, né? Só esse? É só esse. Então essa conta é só retirar o D. Tá confuso para todo mundo o jeito que eu tô fazendo a conta ou tá indo, né? Levantaram a mão. Pode falar. Professor, só uma coisinha. É porque ali, por exemplo, vamos pegar na opção D, que é a união C, alguma coisa, né? Beleza. Então, tipo, depois de fazer ali, pegar, ver quais são as letras que tem, aí pá, corta tudo mais. Aí na E, a diferença é que é interseção que o senhor falou, né? Só Isso. que aí o senhor pegou dali, do B, interseção C igual a D, E, G. Aí o senhor foi cortando dali. Eu fui cortando daqui, né? Porque o que eu quero é o A menos o B inter C. Ou seja, eu vou pegar os elementos que estão em A e não estão em B interseção C. Então eu vou retirar daqui os caras que aparecerem em B inter C. Ah, tá. Entendi, Beleza? obrigada. Beleza? É porque você fazer A menos B e B menos A não é a mesma coisa, tá? Então você tem que. Nesse primeiro exercício, você tá do conjunto A, você tira os elementos que estão em B. E se você escrever o contrário, é do conjunto B você tira os elementos que estão em A. Então, repara que foi essa mais ou menos a diferença que aconteceu aqui, né? Essa união eu fiz primeiro e da união eu retirei os elementos que estão em B. E aqui foi o contrário, né? Eu peguei o conjunto A direto e do conjunto A eu retirei os elementos dessa outra conta que eu fiz. Beleza? Inverteu a ordem, né? Então vamos fazer só essa última aqui. Daqui a pouco a gente chega num tempo grande de aula, né? Só para não ficar muito comprido. A gente tem mais um exercício para fazer, tá, gente? Além desse aqui. Eu vou colocar umas caixinhas para vocês não ficarem perdidos na hora de ver os exercícios. Então estão todos aqui. O exercício está resolvido dentro de uma caixinha. Então vamos lá para o próximo. O que a gente vai fazer eu vou calcular essas duas expressões que estão em parênteses separadamente. E depois eu vou fazer a operação entre elas, tá? Então, ó, A união B. Quem é o A união B? Deixa eu copiar aqui o A. Colocar A união B. Então, entra nesse conjunto todo mundo que já estava em A e todo mundo que está em B também. Então, vai entrar o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G também. Né? Porque eles fazem parte do B, né? Então, vão fazer parte da união. Beleza, fiz o A união B. É esse cara todo aqui, né? Se alguém achar algum erro aí, ou desconfiar que tem erro, pode perguntar. Às vezes eu erro também, tá, gente?
Então vamos fazer a interseção agora. Quem são os elementos comuns a A e B ao mesmo tempo? Então, ó, quem está em A e em B, acho que é só o C e o D, né? Olha só, o C está aqui e o D também. Mas o A e o B não, né? Então, a interseção de... Ah, é A com C, gente, desculpa. Fazendo A com C. Então, os elementos que estão em A e estão em C ao mesmo tempo. O Bzinho está nos dois, né? E o Dzinho também. Então, vai ficar B e D só. É isso que vocês quiserem conferir. Só. Deixa eu só escrever C aqui, tá? Corrigir aqui, C. Então, beleza, calculei a união, calculei a interseção. Se você tiver em dúvida, gente, ó, só para ficar claro aqui, ó, o B, o D. Eles estão aqui, são os únicos comuns, né, ao C e o D, ao A e o C, por isso que eu coloquei. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou desse conjunto aqui retirar a interseção de A com C. Então eu escrevi o conjunto A união B e dele que eu vou retirar. Eita, peraí, tem algum. Aqui. Pronto. E dele que eu vou retirar os elementos da interseção. Então, partindo desse, que é esse conjunto que eu escrevi aqui na frente, retire aqueles que estão na interseção de A com C. Então, eu vou retirar o B e vou retirar o D, que estavam aqui, né? Quem é que sobra? Só vou deletar aqui da lista o B e o D. Resolvi. Então, ficou A, C, E, F, G. Isso é para vocês exercitarem essas operações de interseção e união, tá? Tá claro para todo mundo, gente? Ficou muito confuso, não? Não, até fácil. De boas, né? Então vamos para a próxima, gente. Falei que ia voltar naquelas de propriedade. Esse aqui eu coloquei que a gente tem um certo tempinho, então a gente pode trabalhar um pouco nessa parte da propriedade dos elementos de um conjunto, tá? Então o que ele pede é para descrever os elementos, né? Na verdade, os elementos estão descritos por uma propriedade, mas o que a gente vai fazer vai ser listar esses elementos. Então quem é o conjunto A, né? Então eu vou abaixar todo mundo aqui, ó. Quem é esse conjunto A? Quem são os elementos que compõem esse conjunto? São todos os elementos X que satisfazem essa propriedade. Que você faz essa conta aqui, ó, e o resultado dá zero. Vocês lembram desse tipo de conta, gente? Deixa eu anotar aqui. Equação do. Segundo grau. Equação de segundo grau. Ela chama equação de segundo grau porque o expoente máximo nessa expressão aqui é 2, né? De segundo grau, né? E aí vocês lembram como é que faz? Sim, tem que Por achar o A. básica. Isso, tem que achar A, B e C. Quem é o A? O A, se eu não me engano, é o número que tá acompanhando a letra que tá elevado. Ao quadrado, isso. Isso. Então, no caso, esse A vai ser 1. Por que que é 1? Porque do lado do X tem um imaginário. Que minha professora Todo dizia número, que não tem exatamente isso. Ela está perfeitamente correta. Você sempre, gente, isso é uma dica muito útil, vocês vão usar muitas vezes, tá? Toda vez que tiver uma parte literal, quer dizer, que tem uma letra, né, sozinho assim, você pode sempre imaginar que esse número foi multiplicado por 1, né? Como todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, as pessoas às vezes optam por omitir essa multiplicação por 1, beleza? Mas você sempre pode escrever 1 vezes alguém, né? Sempre dá o mesmo resultado. Então, para você identificar quem são esses coeficientes, são o nome desses caras aqui, ó, você está olhando para o número que está multiplicando o x ao quadrado. Esse é o a, né, que a gente chama. Deixa eu colocar aqui em cima, que para vocês usarem o que ninguém falou aí, né, mas eu estou imaginando que veio a palavra Bhaskara na cabeça de todo mundo, né? Ou pelo menos a maioria. Pra você identificar quem são os coeficientes, quem é o a, quem é o b, quem é o c, basta você comparar com essa expressão aqui. Então aí o seu A é 1, o seu B é menos 5, lembra que ele carrega o sinal, tá? Aqui eu vou colocar tudo coloridinho, gente. B é menos 5 e o C é menos 6. Tem como fazer essa conta aí talvez sem
precisar usar Bhaskara, tá? Depois eu ensino para vocês como é que se faz. É uma técnica chamada some-produto. Mas dá para saber de cara quem são os números. Já sei até que vai ser 6 menos 1 as raízes. Sei lá. Como é que você faz? O que você faz agora, né? Vou escrever a jato aqui, equação de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Esse cara aqui. Aí, se você não lembrar quem é delta, né? Essa letra grega aí que representa o discriminante da equação de segundo grau, é assim que você calcula. Então, a gente vai usar essa formulinha aqui para calcular quem é o delta, substituindo o valor de b, é menos 5, né? Vou fazer rapidinho, tá, gente? O a é 1 e o c é menos 6. Deixa eu ver se eu escrevi tudo certinho. Bom, tchum, tá aí. B ao quadrado, beleza, menos 5 ao quadrado. Menos 4 vezes A. A é 1, tá aqui. Vezes 1. Vezes C, tá aqui. Então, parece que tá certo, né? Então, vamos fazer a conta. Menos 5 ao quadrado, eu já vou fazer a conta de cabeça para vocês, tá? Menos 5 ao quadrado dá 25. E 4 vezes 1 vezes menos 6 dá menos 24. Só que aí tem esse menos com menos, né? Aí a gente pode discutir um pouquinho depois por que esse menos com menos dá mais, tá, gente? Vocês ouvem essa expressão muitas vezes na vida, né? Esse menos com menos dá mais. Aí poucas pessoas explicam para vocês por quê. A gente pode fazer isso depois, tá? Só porque a gente está chegando no tempo da aula. Então vamos substituir. Ó. Menos B, na verdade, significa o oposto de B, né? Quando você coloca menos na frente de um número, isso aqui é, na verdade, o oposto dele. Mas o B já é um número negativo, ele é menos 5, né? Então quem é o oposto de um número negativo? Tem que ser um número positivo, né? Então menos B, na verdade, dá 5. O delta dá 49 e o 2A dá 2. Então substitui tudo aqui, tá, gente? E aí eu acho que vou ter que chegar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Os outros são mais rápidos, tá? Um pouquinho mais para baixo. E olha só, esse mais ou menos, gente, significa o seguinte. Toda equação de segundo grau tem duas raízes. Lembra? Talvez a tia lá do fundamental tenha falado, não tem raiz. Se ela falou isso, tem que tomar um pouco de cuidado. Toda equação de segundo grau tem exatamente duas raízes, tá bom? Como é que você obtém essas duas raízes nesse caso aqui? Uma você vai usar o símbolo de mais nessa conta, na outra você vai usar o símbolo de menos. Beleza? Então, se eu usar o símbolo de mais nessa conta, eu vou tirar esse mais ou menos aí, vai ficar só mais. Beleza? Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou só dar uma melhorada nessa conta aqui. Só para já extrair essa raiz, tá? Ela não ficar incomodando. Essa raiz, raiz quadrada de 49 dá 7, né? Só para agilizar nossas contas aqui, não ter que fazer essa raiz várias vezes. Vai ficar 5 mais 7, né? Quanto é que dá 5 mais 7? Aí dá 12, né? E quanto é que dá 12 dividido por 2? Deixa eu colocar aqui 12 por 2. A conta primeiro da soma, né? E aí 12 dividido por 2 dá 6. Beleza, então 6 é um dos números que satisfaz essa propriedade aqui, concorda? E quem é o outro? Olha, você vai fazer essa mesma conta, só que usando o sinal de menos. Olha lá. Se você usar o sinal de menos, 5 menos 7 dá menos 2, né? Então, com menos 2 dividido para 2 dá menos 1. Então, pessoal, você acabou de descobrir quem são os números que satisfazem aquela equação ali de cima, né? Ou seja, você acabou de descobrir as raízes dessa equação. Então, quem são os números que satisfazem essa propriedade? Nesse caso, era muito mais fácil ele ter facilitado a nossa vida, né? Ele só fala, olha, esse conjunto aí que eu queria dizer é o menos 1 e o 6. Esse é o conjunto. É isso?
O pessoal tá falando que tá tranquilo, Professor, mas tem 8 minutos, né? então, quando aparecer uma equação dessa, o elemento dos conjuntos vai ser o resultado da equação? Quem são. Exatamente. Quem são os elementos que satisfazem essa propriedade? Olha, vou descobrir quem são, né? Aí eu descobri aqui, voltei e escrevi o conjunto. Achei os valores de x aqui. O x é 6 ou menos 1, né? Aí aqui tem uma palavrinha chave, tá, gente? É ou, né? Ou. O x não pode ser 6 e menos 1 ao mesmo tempo, né, pessoal? Então o x é 6 ou ele é menos 1, né? Para fazer isso aqui ser verdade. Então, beleza, a gente descreveu os elementos, né? Elemento a elemento, quem são os conjuntos, quem são os caras pertinentes ao conjunto aí, né? Aí as outras são um pouquinho mais. Acho que o 6 e o 9, acho que eu escrevi lá no começo da aula e ele veio parar aqui embaixo. Então vamos fazer esses outros exercícios rapidão. Prometo que eles são mais rápidos, tá? Aqui. Ó, para a letra B. Vamos escrever o conjunto que contém esses caras aqui que fazem parte da palavra exercício. Então, quem são as letras da palavra exercício? Isso aqui é até besta, né, gente? Letras da palavra exercício. Ela tem o E, ela tem o X, ela tem o E de novo, mas eu não vou repetir, né? Ela tem o. Deixa eu escrever o que eu estou fazendo para vocês não se perderem. Eu já coloquei essas três aqui, né? A palavra exercício tem o E, tem o X, o E eu não vou repetir de novo, né? Ela tem o R, ela tem o C, ela tem o I, ela tem o O. Bom, é o conjunto, né? Ele te deu a propriedade, você descobriu quem são os elementos que têm essa propriedade, né? Ser letra da palavra exercício. Essa aqui eu acho que foi besta, né, gente? Aqui a gente já fez algumas vezes, né? Vou colocar aqui, ó. Ops. Vai dar pra fazer assim, ó. Fazer assim. Olha só. O quadro tá cheio de quadradinho. Tipo, poderia estar um pouquinho lá pra cá. Só pra ficar claro o que é um exercício. Onde acaba um, onde começa o outro, né? Então, pessoal, para a próxima agora. Vamos para esse conjunto C. Quem são. Agora, essa vai ser massa, gente. Quem são os números x que satisfazem essa propriedade aqui? Então, ó, a gente vai ter que resolver duas equações. Duas equações. Olha lá. Primeiro, quem são os caras que satisfazem essa propriedade? Eu vou chamar de propriedade 1, pode ser? Que eu acho que vai ficar mais fácil a gente se guiar. Essa aqui é a propriedade 1. Ele tem que satisfazer essa equação, né? E essa aqui vai ser a propriedade 2. Satisfazer essa segunda equação. Então, como que eu sei quem são os números que resolvem essa equação? Essa aqui é uma equação até mais fácil. Apesar de você poder usar Bhaskara, né? Você não precisa. Por quê? Basta você. Eu vou usar o termo que provavelmente vocês usavam no ensino fundamental. A gente vai ter uma oportunidade de mexer nessas equações um pouco melhor, tá? Quando você estava subtraindo um 9 de um lado, lembra que você podia passar ele para o lado de lá somando? Vocês lembram disso? Acho que vocês usavam bastante essa expressão, passa para lá somando, né? Existe uma explicação de por que você pode fazer isso, que até evita erros, tá? A gente pode deixar ela para um pouco mais tarde. Então, olha só, quem são os números que ao quadrado dão 9? Fala, olha, 3 ao quadrado dá 9, mas não é só ele, né? O menos 3 também. Então eu vou. Isso. Então eu vou calcular a raiz de 9. A raiz de 9 é 3, né? Mas aí você tem que considerar o positivo e o negativo, né? Beleza. Você acabou de descobrir os dois números, né? Se você usar o sinal de mais, dá o 3. Se você usar o sinal de menos, dá o menos 3. Então você acabou de descobrir dois números que satisfazem a propriedade 1, o 3 e o menos 3, né? Beleza. E para a propriedade 2? Como é que você faz para resolver? Você está procurando alguém que satisfaça. Professor, Oi. você pega o menos um e coloca do lado do 9 ele se torna positivo?
Isso. O que você está fazendo é somando um dos dois lados, né? Se você somar um dos dois lados, do lado esquerdo menos um cancela, mas aparece um mais um do outro lado, concorda? Isso é o passar para lá somando é isso, né? Você somar um dos dois lados, justamente para cancelar esse sinal negativo aqui. Então, beleza, ele ficou positivo, né? Como você falou. Aí vira 2x igual a 10. Bem, e que número que você multiplica por 2 e o resultado dá 10? Aí só pode ser o 5, né? Seria o equivalente a você passar o 2 dividindo, né? Como vocês costumam dizer. Ou dividir a equação toda por 2. Então você acabou de achar 3 números, né? E você quer os números que satisfaçam. Tá vendo que tem o ou aqui, a palavrinha mágica, gente? Ou. Os números que você vai colocar nesse conjunto tem que satisfazer pelo menos uma das duas propriedades. Não é isso? Satisfazer a 1 ou satisfazer a 2. Eu vou incluir nesse conjunto 3 e o menos 3 porque eles satisfazem a propriedade 1. Mas eu também vou incluir o 5 porque ele satisfaz a propriedade 2. Repara que nenhum desses números satisfazem as duas propriedades, né? Mas, como é pelo menos uma das duas, né? Beleza. Então essa é a palavrinha mágica, ele satisfaz uma das duas propriedades. Tá difícil aqui. Alinhar o negócio. Bom, ficou claro, gente? Por que eu incluí esses caras aí? Sim. Beleza. Então vamos para a próxima. Vamos para essa. Essa aqui, acho que a equação vai dar bem esquisita. Gente, é só. Eu vou modificar o exercício, tá? Só para não demorar muito tempo fazendo essa equação de segundo grau. Pode ser? Vocês vão ficar chateados comigo. Não tem problema, não. Né? Mas eu acho que o resultado vai ser o mesmo, tá? Pelo menos a conclusão vai ser a mesma. Imagina que eu coloque essas duas propriedades aqui. Eu vou mudar só a propriedade 2, tá? É só a equação de segundo grau. Então, olha só. Você vai dar nomes de novo a essas propriedades que eles têm que satisfazer, né? Essa aqui vai ser a 1. Vou colocar por baixo aqui. Essa aqui vai ser a 1. E essa aqui vai ser a 2, tá? Só que olha só. Mudou a palavra ali no meio. Não é ou, né? É e. Então, vou colocar até de vermelho para chamar a atenção disso. Você vai escolher números que satisfaçam as duas propriedades, gente. As duas propriedades. Então, se você fizer isso aqui, ó, para a propriedade 1, vou fazer a jata essa equação, que eu acho que vocês já estão. A aula síncrona muito longa é ruim, né? Então aqui eu vou resolver a jata essa equação. Esse mais 1 subtrai um dos dois lados, ou passa o menos 1 para o lado de lá, né? Ele fica 2x igual a menos 1. E agora você divide a equação toda por 2. Ou, enfim, passa o 2 para lá dividindo, né? Como vocês costumam dizer. E aí o resultado dá menos meio. Beleza? Então achou um número que satisfaz a propriedade 1. Beleza. Então vamos para a propriedade 2. Você vai precisar achar um número que elevado ao quadrado e subtraído 1 é 0, né? Então o procedimento é muito parecido com essa equação aqui, né? Eu vou até copiar isso aqui para cá. Só que ao invés de 9, né? Dá 1. Aqui, eu passo para lá o 1, né? Eu somo um dos dois lados. Cancela de um lado, aparece no outro. Então, você achou mais dois números, né? Que satisfazem a propriedade 2. Mas olha só. Você está procurando alguém que satisfaça as duas propriedades simultaneamente. Você encontrou algum número que satisfaz tanto a 1 quanto a 2? O menos meio satisfaz a 1, mas não satisfaz a 2. O 1 e o menos 1 satisfazem a propriedade 2, mas elas não satisfazem a propriedade 1. Então não existe nenhum número que satisfaça as duas propriedades simultaneamente. Então esse conjunto aqui tem um nome, pessoal, que eu falei na aula teórica. Esse conjunto é o conjunto vazio. Esse conjunto não tem nenhum elemento. Não tem ninguém que satisfaça essas duas propriedades simultaneamente. Beleza?
Nenhum número no planeta você vai conseguir encontrar que faça isso acontecer, tá bom? E para finalizar, essa aqui é fácil, fácil, gente. É igual aquela lá do exercício. Você vai escolher os algarismos desse número aqui, ó. Quem são os algarismos do número 234.543? Mole, mole, né, gente? Ó, o 2 está lá, o 3 está lá, o 4 está lá. Algarismos são esses símbolos, né, gente? Que você usa. O 2 é um algarismo desse número, né? O 3 é um algarismo, 0 é um algarismo. Existem 10 no total, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São os únicos algarismos que vocês usam. Então, quem são os algarismos desse cara? O 2, o 3, o 4 e o 5. Acabou. Esse é o conjunto de algarismos. Beleza? Hoje foi comprido, né, pessoal? Mas espero que tenha clareado algumas ideias aí. Eu sei que a gente está, para alguns, pode parecer que está tão devagar, né? Nossa, essa aula matemática é tão fácil, né? Mas a gente vai fazer coisas mais elaboradas mais para frente, tá, gente? Eu estou só aquecendo vocês, tá? Então, a próxima observação que eu tenho, isso aqui já é fim da aula, tá, gente? Não vou fazer mais exercício hoje. Na semana que vem, a gente vai responder mais precisamente aquela pergunta que eu fiz sobre a quantidade de elementos de uma união. E a gente vai fazer exercício também. Então, a aula que vem, ela é importante porque esse assunto é super cobrado em prova de Enem. PAS, que é Programa de Avaliação Seriada, vou ter um momento para falar com vocês a respeito. E em concursos públicos, se for do seu interesse fazer concurso público, tá? Então, se você domina isso aí, você provavelmente já tem uns pontos garantidos, tá? Alguém levantou a mão, gente? Professor, eu não consegui entender a A dessa aí, mas a aula vai ficar gravada, né? Tá gravado, tá gravando, tá gravando. Eu vou Então, quando disponibilizar eu lá. estiver lá, eu assisto novamente. Beleza. Essas aulas gravadas, pessoal, como elas são muito longas, tá? Eu não vou colocar na lista do YouTube, eu vou incluir direto no sala de aula. Porque fazer o upload muito grande no canal do YouTube, enfim, ele encrenca, enfim, dá uns problemas lá. Mas como essa aula gravada vai direto pro Drive, ela é mais fácil de colocar no Classroom direto, tá? Beleza, gente? Beleza. Então é isso. Por hoje é só, assim, tudo bem que a gente passou 2 horas aí, quase, né? Fazendo exercício, mas eu vou encerrar a gravação agora e se alguém quiser tirar dúvida, eu tô aqui.